Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Jeremias 42, versículo 19 ao 22. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós, ao Senhor nosso Deus. E conforme tudo o que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual Ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar, onde desejastes entrar para lá peregrinardes. Joanã, embora das suas boas qualidades, ele é lembrado como homem que permitia que o temor, o medo, governasse sua vida. E fazia desviar-se aqueles que estavam sob sua autoridade. Ele se tornou uma espécie de governador autonomeado do povo que abandonou a pátria, temendo os bárbaros babilônicos, e preferiu os egípcios idólatras e pagãos como compatriotas. A sua referência é de boas qualidades, mas havia um probleminha. Ele tinha temor, ele tinha medo daquilo que o rei da Babilônia poderia fazer com ele. Ele teve medo, porque ele esperava uma resposta do Senhor que estivesse de acordo com o seu medo. O seu medo já havia impulsionado, declarado, juntamente com todo aquele povo que estava com ele, que ele transferiu este medo para aquele povo, que eles deveriam descer para a terra do Egito. Mas quando o Senhor responde através do profeta Jeremias que eles deveriam permanecer, porque o Senhor os levaria de volta para a sua terra, Judá, e ali eles estariam sob a proteção de Deus. O rei da Babilônia não iria tocar sobre eles, porque o rei da Babilônia estava no controle de Deus. Há muitos que ficam preocupados
com o que está acontecendo no mundo. Há muitos que estão com líderes medrosos, líderes que não têm o temor de Deus no seu coração, líderes que já desviaram da presença de Deus, começaram a sua vida numa fé em Cristo, mas em dado momento foram direcionados por espíritos enganadores. E então o receio, o medo vem sobre eles, porque agora não é mais o Espírito de Deus que está sobre eles, mas é espíritos estranhos. Nós vemos muitos líderes que estão abraçando o mundo, muitos líderes que estão aí levando os seus seguidores para o mundo, dizendo: não, nós vamos nos vincular no mundo, porque nós vamos ganhar o mundo, dentro das suas concepções de medo. O medo é tamanho para esses líderes, que desenvolveram, cresceram, se tornaram milionários, pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E hoje, como a palavra de Deus está se cumprindo, e Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja, esses lideranças, esses líderes, sem que os seus liderados saibam, eles já estão fazendo um pacto com o Papa, com o ecumenismo. Estão colocando as suas igrejas no ecumenismo. Isso, igrejas neopentecostais, igrejas tradicionais. Quando ouve falar da igreja mundial, é essa igreja ecumênica. Hoje, a internet oferece todas as informações. E se entrar no Google, terão toda a relação de todas as igrejas que estão neste pacto, por causa do medo, porque perderam a visão do Evangelho de Cristo, perderam o temor de Deus e se envolveram. O mundo oferece muitas coisas, mas Cristo, Ele oferece para a sua igreja perseguição do mundo. Cristo oferece para a sua igreja um reino eterno, mas para isto tem que batalhar neste mundo contra Satanás, suas hostes, contra as potestades, os anjos das malignidades, nos lugares celestiais. Aonde seriam esses lugares celestiais? É a igreja que está no mundo. Alguém já levou esses lugares celestiais numa heresia terrível, dizendo que neste momento, neste tempo, Jesus está purificando o santuário celeste. E essa se tornou uma deusa, em que, quando se lê um texto da palavra de Deus, lê também um texto dos seus escritos. Porque os seus escritos têm mais validade do que a própria palavra de Deus. Uma heresia terrível que destrói. Infelizmente, é o medo, é a transformação, é a mudança do Evangelho. Outros declaram: olha, o dia que vocês saírem do nosso meio, vocês não procurem mais nada, porque Deus não vai ouvir vocês. E essas pessoas, quando saem do meio, elas se tornam alcoólatras, elas se tornam pessoas perdidas, porque elas acreditam que Deus não vai mais ouvi-las, não vai mais recebê-las. Este líder Joanã, este se tornou um líder
porque ele tinha boas qualidades, mas ele tinha o temor, ele tinha o medo. Mesmo Deus falando através do profeta Jeremias, com ele e com todo aquele povo que restava de Judá, que ele iria protegê-los, que ele iria dar livramento, mesmo assim, aquela liderança, aquela influência, levou o povo a acompanhá-los. No capítulo 43, no versículo 4, nos diz: não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Veja a influência de um líder negativista. Veja a influência de um líder que não ouve a voz de Deus, mas ouve espíritos estranhos. É o que a palavra de Deus nos declara, que muitos deixaram de ouvir Deus para ouvir espíritos estranhos. É terrível quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Era usual, as coisas acabaram redundando no mal. No 43, versículo 7, diz: e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Ali eles ficaram, porque eles estavam correndo da morte, estavam fugindo da espada, estavam fugindo da fome, e olha que Deus havia prometido que se eles ficassem ali na terra de Judá, nada iria lhes faltar. Mas eles não obedeceram. Deixaram de ouvir a voz de Deus e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor. Vieram até Táfnis. Era um tempo de caos e perda. Tudo devido à idolatria, adultério e apostasia de Judá, ao qual teria de receber a retaliação do julgamento divino. Por isso que Jerusalém foi invadida, destruída pelos babilônicos. Levaram cativos em 3 levas, todos. Primeira leva levaram as pessoas mais influentes do reino de Judá, os príncipes, o rei, e todos que tinham posições importantes no reino de Judá, foram levados no primeiro cativeiro. Depois houve o segundo cativeiro, e no segundo cativeiro, muitos foram levados, inclusive o profeta Ezequiel, que profetizou no cativeiro, ele também foi levado na segunda leva.
porque entraram na desobediência, entraram na idolatria, entraram na feitiçaria, não atenderam à voz do Senhor através do profeta Jeremias. A desobediência à palavra de Deus resulta em morte e destruição. O capítulo 43, do versículo 8 ao 13, nos declara, Jeremias 43, versículo 8 ao 13, fala sobre profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedra grande e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirás a terra do Egito, quem para a morte, para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Aquilo que Joanã e todos os príncipes e o povo que estava com ele, que deixaram de ouvir a voz de Deus, queria lhes dar a proteção na terra de Judá, iria livrá-los das mãos do rei Nabucodonosor. Eles não ouviram, não obedeceram e desceram para Táfnis. Exatamente ali que Deus chama Nabucodonosor o rei pagão, o rei que adorava muitos deuses, mas aqui Deus o chama de meu servo, porque ele estaria a serviço do Senhor Deus, para que aqueles que fugiram para o Egito, com medo da espada, com medo da fome, com medo de serem mortos. Agora, capítulo 42, versículo 14, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Deus agora usa o rei Nabucodonosor para fazer o seu juízo contra este povo que o desobedeceu, desceram para a terra do Egito, para Táfnis. E foi exatamente ali que Deus encaminhou o rei Nabucodonosor para que o seu juízo fosse aplicado. Nos dias de hoje,
O juízo de Deus está declarado. Nós estamos vivendo a última geração que precede o arrebatamento da igreja de Cristo. Palavra de Jesus, que declarou que não passaria esta geração sem que tudo isto acontecesse, colocando Israel como a figueira. Em Mateus 24, 32, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Palavra de Jesus, colocando este Israel que aí está, como a figueira, florescendo com seus ramos tenros. E Jesus estaria às portas, e está às portas, para arrebatar a sua igreja. No entanto, muitas líderes que estão fora dos princípios do Evangelho, muitos que não estão praticando a palavra de Deus, que não estão crendo, porque hoje é comum dizer que a palavra de Deus está errada. É comum dizer que a palavra de Deus precisa fazer uma revisão. Inclusive o Papa diz que está fazendo uma nova Bíblia, para que essa Bíblia não serve mais. Muitos estão declarando que Jesus não existiu, mas são obras de Satanás, obras de demônios, contra Deus, contra a sua palavra e contra a obra do Espírito Santo. Mas a igreja de Cristo, aqueles que estão resgatados pelo poder do sangue de Jesus, é que constitui a igreja de Cristo. Aqueles que estão testemunhando de Cristo, aqueles que estão esperando nessa esperança gloriosa, essa esperança que desde a igreja primitiva já estava aguardando esse momento do arrebatamento. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre em todo o seu tempo. E Jesus não fazia referência ao Israel daquele tempo. Jesus fazia a referência a esse Israel, que inclusive os seus rabinos estão declarando na internet que o seu Messias está chegando. Qual é o Messias? Segundo a palavra de Deus, é o anticristo, que eles irão receber como seu Messias. Mas para que o anticristo se manifeste ao mundo, a igreja de Cristo vai ser arrebatada. Veja que Jesus declarou: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração, ela tem 100 anos. Israel, agora em maio, ela estará completando 77 anos, ou 78. Uma geração é 100 anos. Jesus está às portas para arrebatar a igreja. No entanto, existem movimentos, grupos teológicos que estão fora dos princípios do Evangelho, que estão declarando que não vai haver arrebatamento, não acontecerá arrebatamento. São espíritos do anticristo. E aqueles que não estiverem firmados na palavra, no Evangelho de Cristo, que não estiverem se enchendo, revestindo o poder de Deus pelo Espírito Santo, esses também serão enganados. Porque Jesus declara que nos últimos dias, até mesmo os escolhidos poderão ser enganados. Escolhidos que não estiverem atentos à palavra de Deus, que não estiverem atentos ao que está acontecendo no mundo. O mundo demonstra o cumprimento da palavra de Deus. O mundo mostra o que Deus está realizando. Mas a igreja de Cristo precisa estar atenta não para o mundo, precisa estar atento às palavras de Jesus, precisa estar atento às promessas de Jesus.
Jesus declarou: eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aqueles que querem estar com Cristo irão padecer e padecem pelo nome de Cristo. Muitos nos dias de hoje, nos países socialistas, estão sendo perseguidos e até mortos e presos por causa do nome de Cristo. Mas eles não estão renunciando à sua fé, porque eles sabem que Cristo tem um reino preparado para eles. Eles não estão aqui para este mundo, mas estão na promessa de Cristo. E todos nós estamos nessa promessa, estamos lutando, batalhando contra Satanás, seus anjos e todas as suas manipulações, contra as potestades, os anjos da malignidade. Estamos combatendo pelo nome glorioso do Senhor Jesus, porque a igreja de Cristo é vitoriosa. Se você quer ser uma vida vitoriosa em Cristo, aceite-o como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e você terá a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus, para, como um filho e uma filha de Deus, estar testemunhando de Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com essas vidas que me assistem nesta hora, vem, ó Santo Deus, de encontro a cada coração, vem de encontro, Senhor, a cada entendimento, vem de encontro, Senhor, a cada necessidade. Senhor, meu Deus, aqueles que estão vacilando na sua fé, que essa tua palavra, Senhor, possa ser palavra viva, possa ser palavra poderosa, possa ser palavra gloriosa, e todo espírito da mentira, todo espírito da falsidade, toda liderança de mentira, toda ação de espíritos enganadores, de espíritos de demônios, sejam desfeitos destas mentes, desses corações, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, e possam caminhar na sua fé de esperança, de certeza de que o Senhor Jesus é fiel nas suas promessas, é fiel na sua palavra. Toca com a tua bênção nesta hora, por sobre cada vida, cada coração e cada entendimento. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30,
a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.